Ok, então, boa noite, pessoal, mais uma vez aos presentes, nossa saudação também a quem estiver ouvindo esse vídeo. E hoje nós temos a nossa continuação no capítulo 11, que nós iniciamos semana passada, e nós temos dele hoje a primeira sessão, visto que semana passada foi a introdução do capítulo onde Jesus nos ensina a diferenciação entre Deus e o ego, para que nós saibamos e possamos reconhecer a nossa verdadeira vontade, que é a mesma de Deus. Porque o ego, ele nos enganou, e nisso, quando nós acreditamos no ego, quando passamos a acreditar nele, nós deixamos de saber da nossa verdadeira vontade e não sabendo da nossa verdadeira vontade, nós não temos acesso na nossa mente do que realmente seja do nosso interesse, a criação, que é a nossa função no céu. Nós esquecemos, nós perdemos a nossa consciência dela e estamos como que aprisionados num sonho sem nos reconhecermos verdadeiramente. O que o ego nos oferece como sendo a nossa identidade é apenas a pobre oferenda que ele nos deu em troca do poder que nós demos a ele dele existir, do existencialismo do ego. E hoje, então, esse capítulo todo, Deus ou ego, Jesus diferencia bastante o que é o nosso ser real dentro daquilo que nós imaginamos e aprendemos após separação do que seja o nosso ser, e para isso nós precisamos, de fato, conhecer mais profundamente o que é a realidade de Deus, para que essa memória de quem nós somos possa retornar. Por isso que a sessão de hoje, as dádivas da paternidade, Jesus vai fazer uma diferenciação entre o que é a realidade de Deus e, consequentemente, a nossa, e aquilo que nós pensamos que vem a ser o nosso ser. E antes de iniciarmos, nós sempre fizemos isso, porque é do nosso interesse voltar a saber da nossa vontade, da nossa real vontade, do nosso ser. Nós nos unimos no nosso propósito de que o Espírito Santo, ele seja nosso guia, ele nos conduza por esse estudo e ele nos ensine aquilo que esquecemos, mas que é nossa vontade saber, porque nós, como criação de Deus, não perdemos a nossa vontade, só esquecemos. E o Espírito Santo nos traz ela de volta, ele nos lembra da nossa vontade, e por isso colocamos a nossa disponibilidade, a nossa atenção, a nossa capacidade de aprender em disponibilidade a ele agora. E assim, estamos prontos então para vermos essa diferenciação que Jesus faz sobre sobre a paternidade, que, como já foi dito em uns capítulos anteriores, a questão da paternidade, quem é o nosso autor, é que é a nossa real confusão, porque quando nós pensamos que nós nos separamos de Deus, nós passamos a pensar que nós nos autocriamos. E como ninguém pode se autocriar, a criação ela é dada, então, dentro do sistema de pensamento de autocriação, nós fizemos um mundo para essa autocriação, que nós chamamos o ego, e damos ao ego
esse papel de ser o nosso criador, o nosso papel, nosso pai, essa inversão. Isso porque esquecemos da paternidade de Deus, e por isso que é dito, isso nós fizemos a nível de mente. Sempre lembra aqui que a nossa mente é atemporal, fora do tempo e do espaço, é eterna, imutável, mas ela pode pensar algo que não é real e acreditar nisso, e foi isso que a separação, foi isso que aconteceu na separação, e, e uma vez acreditando que nós nos separamos, nós temos necessidade de cura da mente, esse pensamento da mente, que acredita que se separou de Deus, esse pensamento é doentio, porque ele está acreditando numa inverdade, e por isso que precisa ser curado. E é isso que Jesus traz aqui já no primeiro parágrafo da nossa sessão 1 aqui do capítulo 11, onde ele nos diz que a nossa necessidade é realmente a cura de Deus e que é isso que vai nos permitir voltarmos ao conhecimento. Nós aceitando a necessidade da cura e aceitando a cura, nós voltamos ao conhecimento, e é isso que o Espírito Santo está aqui para nos ajudar a trilhar, e é nesse propósito que somos abençoados, como ele expressa aqui logo no início. Ele diz: tu aprendeste a tua necessidade da cura. O que ele quer dizer com nós aprendemos a necessidade da cura? No nosso ser real, como Cristo, não há nada a ser curado. Então, na realidade, o nosso ser não precisa de cura, mas quando nós aprendemos, embora não seja verdadeiro, mas aprendemos sobre o mundo fora da mente de Deus, nós automaticamente aprendemos também que temos necessidade de cura, porque sem a cura, nós não temos como voltar a saber de novo do nosso ser. E ele segue dizendo: trarias a filiação qualquer outra coisa, reconhecendo a necessidade da cura para ti mesmo? Então, ofereceríamos nós algo a mais nesse mundo de sonho para a filiação, além da necessidade da cura? Sendo que é só isso que todos nós temos em comum, a necessidade da cura. É isso que precisamos trazer em nossa mente a nós mesmos. Pois nisso, aceitando então essa necessidade da cura, pois nisso está o início do retorno ao conhecimento. Então, aceitar que nossa mente está doente, que ela está equivocada, que o que ela acredita é falso, isso dá início à jornada de volta ao conhecimento, o fundamento sobre o qual Deus te ajudará a construir novamente o sistema de pensamento que compartilhas com Ele. Então, Deus, através do seu Espírito Santo, nos ajuda a construir novamente nosso sistema de pensamento, que nós esquecemos ou perdemos ele quando nós fizemos essa jornada doentia, essa jornada vã. E é nisso que nós somos abençoados. Seguindo aqui no 5. Qualquer que seja a parte da mente do Filho de Deus na qual restauras essa realidade, tu a restauras para ti mesmo. Isso aqui Jesus repete milhares de vezes no curso, mas em outros termos, em outras palavras, em outro contexto. Ou seja, se nós vermos o Cristo no irmão, a consciência do Cristo é restaurada em nós mesmos. Então, se nós aceitamos a realidade, o Cristo, na mente do irmão, nós saberemos que a temos. Habitas na mente de Deus com teu irmão, pois o próprio Deus
não teve vontade de ficar só. Deus, ele quando ele nos criou, toda a criação de Deus, em nenhum momento ele a separa de si mesmo, porque não é a vontade de Deus ser só. Então, toda a criação, ela continua sendo parte de Deus, e nada que seja real existe fora da mente de Deus. Ficar só, que é uma questão que nós tivemos quando pensamos em separar de Deus ou fazer algo além de Deus, isso é sinônimo de ficar só. Então, ficar só é estar separado da infinidade, mas como pode ser assim se a infinidade não tem fim? Então, aqui, nesse segundo parágrafo, Jesus ele nos traz mais uma vez as razões de por que nós devemos acreditar no seu curso, por que nós devemos acreditar na metafísica e por que nós devemos acreditar no curso em milagres, porque ele não é uma fantasia, ele é racional. E Jesus usa de toda a lógica, como quando ele diz aqui, que estar separado da infinidade. Se a infinidade não tem fim, então, se Deus é infinito, Deus não tem fim, e nós somos parte dele, então nós também não temos fim, nós fizemos parte da infinidade. Fazendo parte da infinidade, como que nós podemos estar finitos ou limitados? Ou como que o nosso ser poderia estar detido dentro, por exemplo, de um corpo físico e psicológico? Porque a nossa vida, o que nós somos, isso é a extensão do próprio Deus. Deus é o doador da vida. Ele se estende. Nós não nos autocriamos, nós ainda pertencemos a Deus. E Deus é infinito. Então, se ele é infinito e nós fizemos parte dele, é de uma lógica absoluta reconhecer ou chegar à conclusão de que nós também somos ilimitados, nós também somos infinitos. Então, tudo que há ainda faz parte também de nós. Seguindo aqui, ninguém pode estar que não tem limites, porque o que não tem limites tem que estar em toda parte. Então, o próprio fato, o conceito de que algo não tenha limites, se não tem limites, não pode existir nenhum lugar onde essa coisa não esteja. Porque se houvesse algum lugar onde isso que é dito que é infinito não esteja, então é limitado. Naquilo ela não entra. Então, mais uma vez, é a razão que nos diz que nós somos ilimitados e nós não podemos estar contidos em limite. Nós podemos acreditar no limitado e, por acreditar, a experiência é que nós somos limitados. Por isso que nos parece real dizer que nós somos seres físicos e psicológicos. No entanto, o que nós somos vai muito além. E o que nós somos está dentro do que nós consideramos nosso ser separado aqui. Porque nada que é real está fora do ilimitado. Então, o que nós pensamos que somos está contido dentro do que nós somos, mas tudo mais que nós pensamos que está fora de nós também está contido dentro de nós. Não há nada além de nós. Então, o Pai e o Filho são um só. Como ele diz aqui no final do 2, eu e o meu Pai somos um contigo, pois és parte de nós. Então, Jesus, Deus, nós somos um só. Realmente acreditas que parte de Deus pode estar faltando ou estar perdida para Ele? Então, colocando essa questão nos ombros de Deus, parece absurdo acreditar que para Deus algo esteja faltando.
Mas se nós acreditamos que nós somos individuais e à parte, é isso que nós estamos afirmando, que nós estamos faltando em Deus, logo Deus não é completo. Uma parte de Deus está faltando. E essa causa também de todo o conflito da nossa mente. Se não fosses parte de Deus, a sua vontade não seria unificada. Então, haveria uma vontade de ser separada de Deus e a própria vontade de Deus, com a qual ele nos criou. Então, se nós não fôssemos de Deus, se nós tivéssemos nos separado, a própria vontade de Deus não seria mais unificada. E isso é concebível? Então, é possível que algo em Deus tenha se enganado ou não seja real, estando dentro de Deus? É possível que parte da mente de Deus não contenha nada? Então, vejam, nós somos parte da mente de Deus. Se nós dizemos que não estamos em Deus e não estamos cientes de Deus, nós estamos dizendo que nós deixamos de ser de Deus. Então, nós deixamos um vazio, um branco, um nada. Agora existe Deus e um buraquinho de nada dentro da sua mente. É possível isso? Ou será que não faz mais sentido acreditar que nós estamos enganados na nossa percepção? Se o teu lugar na sua mente não pode ser preenchido por ninguém a não ser tu, e o teu preenchimento desse lugar foi a tua criação, sem ti haveria um lugar vazio na mente de Deus. Então, de lógica absoluta, ninguém pode substituir alguém outro na mente de Deus. Todos os fracionamentos dentro do sonho, que ainda são em realidade parte da mente de Deus, precisam ser devolvidos à consciência de Deus para que saibam de novo de que elas são o amor de Deus. A extensão não pode ser bloqueada e não tem vácuos. A extensão é o que Deus se estende. Não existem vácuos, não existem brancos e nem bloqueios. Então, nem sequer a separação aconteceu. A extensão, ela continua se estendendo, mesmo nós sonhando com a separação. É só nós que não estamos cientes da extensão. Então, tanto é que ele vai dizer aqui adiante que as nossas criações também continuam criando, se estendendo, e elas não param porque nós não estamos cientes disso. A tua negação da sua realidade pode pará-la no tempo, mas não na eternidade. Então, a extensão, ela continua sempre, por mais que seja negada, mas a negação nossa, ela para a extensão no tempo. Dentro do sonho aqui, a extensão de Deus, ela não entra aqui, porque dentro de uma imaginação que não é real, não há como estender. O amor não se estende onde não há nada, onde há uma crença falsa, porque o amor é real. Então, o amor não pode fantasiar. O amor não pode ser real e ser o nada. Então, a negação que nós fizemos, e foi a negação que trouxe a consequência, o pensamento de separação para nós, ela, dentro do tempo, dentro do sonho, bloqueou da nossa consciência a extensão do amor de Deus. E é por isso que nós precisamos retornar novamente a consciência a Deus, para desbloqueando assim aquilo que nós bloqueamos. E o desbloqueio, se nós bloqueamos negando a Deus, o desbloqueio é reconhecê-lo novamente como sendo o nosso Pai. Então, a negação da paternidade o bloqueou, a aceitação da paternidade o libera. A tua negação, isso já vimos, que ela para no tempo, mas não na eternidade. É por isso que as tuas criações não cessaram de ser estendidas, e é por isso que há tanto esperando pelo teu retorno.
Nós não temos noção do quanto do céu nossas criações aguardam pelo nosso reconhecimento, porque elas continuam se estendendo e nós não estamos cientes. Então, o céu, que é feito totalmente para a nossa alegria, para a alegria de Deus, e a extensão a essa alegria aguarda pelo nosso retorno, não para ele ser completo, porque ele nunca deixou de ser completo, mas nós deixamos de estar cientes dessa dádiva da criação. A espera só é possível no tempo, mas o tempo não tem significado. Então, tu fizeste o adiamento, podes deixar o tempo para trás simplesmente por reconheceres que nem os princípios nem os fins foram feitos pelo Eterno. Então, nem os começos e fins que nós vivenciamos aqui no sonho não existem em Deus. O Eterno, ele é sempre. E assim o nosso ser é sempre. Continuando aqui no 5, as leis do universo não permitem contradições. Então, nós entramos em contradição quando nós acreditamos algo diferente da nossa realidade. Mas o que é válido para Deus é válido para ti. Só porque nós acreditamos num universo fora da mente de Deus, isso não o torna válido. Se acreditas que estás ausente de Deus, acreditarás que Ele está ausente de ti. Isso é outra lógica absoluta. Se nós não estamos cientes de Deus, automaticamente nós vamos pensar que Deus nos abandonou, que Deus também não está ciente de nós. A infinidade não tem significado sem ti e não tem significado sem Deus. Então, a infinidade, que é a condição da eternidade, a condição do céu, não tem nenhum sentido sem a nossa presença e sem o próprio Deus. Não há fim para Deus e seu Filho, pois nós somos o universo. Nós, Deus e seu Filho. Deus não é incompleto e ele não é sem filho. Então, Deus nunca deixou de ser completo. Mais uma vez, a prova de que a separação de Deus não é real, não aconteceu de fato, porque Deus não deixou de ser completo. Deus não é incompleto. Como ficar só não foi a sua vontade, ele criou um filho como ele mesmo. Ele se estendeu. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, assim como Deus é, assim é o nosso ser real. Não lhe negues o seu filho, pois a tua recusa em aceitar a sua paternidade negou-te a tua. Então, quando nós negamos a paternidade de Deus, achando que estamos fazendo um novo mundo, nós negamos também a nossa paternidade, as nossas extensões no céu, nós também negamos. Nós esquecemos totalmente das nossas extensões e da extensão de Deus. Vê as suas criações como seu filho, pois as tuas foram criadas em honra a ele. Então, toda a criação é feita em honra a Deus. O que nós estendemos também ainda tem a Deus como paternidade, porque Deus, ele é um só, ele é o único Criador. O universo do amor, que é o mesmo que Deus, não para porque tu não o vês, nem tampouco os teus olhos fechados perderam a capacidade de ver. Ver é entender, é aceitar de novo, é saber de novo, ficar consciente da nossa realidade. E o universo do amor, que é o reino de Deus, que é o céu, só porque nós não estamos cientes ou não estamos sentindo, vendo ele, ele não deixa de existir por isso. Olha para a glória da sua criação e aprenderás que o que Deus guardou para ti. Deus guardou o seu reino. Deus guardou toda a criação
só para nós, para a nossa alegria. Tal é a sua vontade. E é isso que ele quer que nós lembremos de novo, reconhecendo a glória de Deus. Deus te deu um lugar na sua mente que é teu para sempre. Entretanto, só podes mantê-lo doando-o como ele te foi dado. Então, a única forma de nós sabermos do nosso lugar dentro de Deus, que é só amor, é estender esse amor. Então, criar como Deus cria, estender a nossa essência, que é puro amor, estendendo ela, dando ela, é assim, tal como ela nos foi dada, é assim que saberemos que somos só amor. A mente de Deus não pode ser diminuída. Então, nós não podemos faltar na mente de Deus. Ela só pode ser aumentada, pois tudo que ele criou tem a função de criar. Então, na criação, criação e extensão são sinônimos. Então, Deus se estendeu, Deus criou. Criar só aumenta, jamais vai diminuir. Então, Deus não pode encolher, Deus não pode ficar menor, e nem nós podemos nos encolher, porque nós somos do tamanho do próprio Deus, porque Deus não se fez separado de nós. O amor não limita e o que ele cria não é limitado. Então, o amor, Deus, ele não limita. O amor só sabe amar. Não há cobranças em amor, não há limitações. Então, o amor, ele só sabe criar igual a si mesmo. E ele é ilimitado, então ele cria o que não é limitado, o ilimitado. Dar sem limites é a vontade de Deus para ti, porque só isso pode trazer a alegria que é sua e que é vontade de Deus compartilhar contigo. E é para isso que Deus nos criou, para sermos felizes, a alegria. Deus, o amor, o efeito do amor é a alegria, a pura e genuína alegria, mas nós só vamos saber dessa alegria enquanto nós soubermos da nossa vontade, que é a mesma de Deus. O teu amor é tão sem limites quanto o seu, porque é o seu. Então, o amor de Deus, que tanto nós admiramos, não é nada diferente do nosso amor, porque nós somos um com o amor de Deus. Sempre que nós sentimos algo limitado ou diferente desse amor, nós esquecemos da nossa essência, nos colocamos fora da consciência, da mentalidade de quem nós somos. Porém, graças ao Espírito Santo, isso pode ser refeito. A qualquer momento nós podemos nos posicionar novamente na mentalidade certa do Espírito Santo e ele traz para nós, para a nossa experiência, o que significa ser um em Deus, o que significa ser a alegria, ser o amor. Então, seguindo aqui no 4, no 7, seria possível que qualquer parte de Deus fosse sem o seu amor, e seria possível que qualquer parte do seu amor fosse contida. Então, isso é impossível. Então, nós somos ainda a extensão de Deus. Deus é a tua herança, porque sua única dádiva é Ele mesmo. Na nossa criação, Deus se doou a si. E essa é a única dádiva, a única herança que nós temos. E esse tesouro, essa herança, pertence à eternidade. Dentro do sonho, nós nos tornamos pobres, sem herança, sem a única dádiva pela qual nós fomos dados, sem saber do amor de Deus. Embora que Deus não tenha nos deixado de amar, mas Ele sabe que nós não sabemos disso, e por isso que Ele providenciou o recurso do Espírito Santo para nos trazer de volta a consciência de quem nós somos.
Deus é a tua herança, porque a sua dádiva é Ele mesmo. Como é possível dares a não ser como Ele dá, se queres conhecer a sua dádiva para ti? Se nós queremos conhecer o que Deus tem a nos oferecer, nós precisamos dar tudo que Ele nos dá. E Ele nos dá amor. E nós precisamos passar isso adiante. Dá, então, sem limites e sem fim, para aprenderes o quanto Ele te deu. A tua capacidade de aceitá-lo depende da tua disponibilidade para dar como Ele dá. Esse é o ponto. Sem isso, nós não vamos voltar a saber do nosso ser, voltar a sentir novamente a alegria do ser pelo qual nós fomos criados. Para nós voltarmos a ter novamente a capacidade de aceitar a Deus, aceitar o seu amor, aceitar que Ele nos ofereça tudo, nós precisamos dar como Ele dá. A tua paternidade e o teu pai são um. Então, o que nós damos, nós é da nossa paternidade. Só que a nossa paternidade e o pai são um. Então, o que nós damos, nós criamos. Nós somos os criadores do que nós damos. Mas nós damos aquilo que recebemos. E é por isso que Deus continua sendo o pai daquilo que nós criamos. Porque é dele que nós recebemos ao estender adiante, ao estender. A vontade de Deus é criar e a tua paternidade e a tua vontade é a sua. Então, nós temos a mesma vontade de criar. Quando nós pensamos que temos desejos e buscas e apetites e necessidades de preenchimentos dentro do sonho, isso nada mais são do que impulsos para criar mal guiados. É nossa vontade criar no céu. Como nós esquecemos da nossa condição do céu, é impossível apagar o nosso impulso, a nossa vontade de criar. Só que é possível não reconhecê-la mais. E ao não a reconhecer, esses impulsos continuam pulsando no nosso ser. E nós os interpretamos equivocadamente como sendo vontade de ser um ser individual, vontade de preencher necessidades individuais, vontade de preencher um vazio que sentimos na busca pela completeza, porque a individualidade não nos completa, não preenche o sentimento de integridade do nosso ser. Então, tudo isso é nascedouro da nossa real vontade, que nós esquecemos, mas não perdemos. Perdemos, esquecemos, mas não deixamos de ter. Ela continua por detrás de tudo. Todos os impulsos podem ser guiados e rastreados e servir como alavanca para lembrarmos da nossa vontade, que é estender amor, que é criar. Em última análise, tudo que fizemos e pensamos é ainda um impulso mal guiado, mas que teve a sua origem e que retornará à extensão, à criação, porque nós fomos feitos para criar, nós fomos feitos para estender os pensamentos de amor, para amar, estendendo o amor e recebendo o amor de todas as criações. Isso é a comunhão completa do reino de Deus. Nós fomos feitos para essa comunhão, mas nós esquecemos dessa vontade quando nós nos aprisionamos dentro do sonho. E o reflexo dentro do sonho é que são esses impulsos de fazer um universo que tenha evolução, que tenha sempre mais buscas, e nunca se encontra, e nunca sacia, e nunca é suficiente, e nunca completa,
porque não pode completar mesmo, porque a completeza, ela completa dentro de si mesmo. Quando no céu nós não criamos porque está faltando algo, tudo já é completo, mas nós estendemos a completeza para fora. A completeza, ela, quando ela, no ser estendido, ela continua sendo completa sempre, mas ela é nossa e é de Deus para a nossa alegria. Aqui no 8, entretanto, tu não sabes qual é a tua vontade. Então, dentro do sonho aprisionado, nós esquecemos da nossa vontade, que é a criação. Nós até temos o reflexo disso, como eu digo, no instinto de sobrevivência, no instinto de querer viver, e basta olhar no hospital, ou num leito de um acamado, quantas vezes mesmo dentro de um instrumento de comunicação totalmente já deteriorado, de um corpo totalmente sem limites, o quanto ainda é um desejo do ser de viver, ele acha que isso é vida e de permanecer dentro disso, porque não sabe qual é a sua vontade, que é a criação, a extensão do amor de Deus, mas esse conhecimento pertence à eternidade, pertence aos céus. Não é possível perceber conhecimento. E quando nós fizemos a separação, nós nos colocamos em consciência dentro da percepção e não do conhecimento. Por isso que nós não sabemos qual é a nossa vontade. O Espírito Santo guarda a nossa vontade por nós. Isso não é estranho quando reconheces que negar é não saber. Então, quando nós dizemos que nós não sabemos a nossa vontade, é o mesmo que dizer nós negamos a nossa vontade para poder pensar separação, porque era a nossa vontade criar e não separar. Então, tivemos que negar a nossa vontade. Negando ela, nós passamos a não saber mais dela. A vontade de Deus é que seja seu filho. Nisso ele nos criou, né? Ao negares isso, negas a tua própria vontade e, portanto, não sabes qual ela é. Por isso que ninguém identificado dentro de um sonho de vida individual, dentro de um sonho de um mundo dual, sabe qual é a sua real vontade. E isso se reflete também quando nós buscamos, dentro do sonho, achar a nossa vontade, como se fosse possível, porque nós temos a lembrança, o reflexo de que nós sabíamos da nossa vontade, mas nossa vontade não está dentro do sonho. Não importa encontrar a nossa vontade dentro do sonho, ela não é ainda a nossa vontade, porque não é íntegra, porque não é completa. Então, buscar um sonho de saber o que eu quero dentro do sonho, ou estar totalmente conflitado dentro do sonho, porque eu não sei o que eu quero dentro do sonho, é a mesma coisa, ainda é sonho. Então, de nada adianta melhorar o sonho, ou ter um sonho bom, ou de um sonho ruim, sendo que a nossa vontade está no céu e não no sonho. É despertar do sonho. Essa é a nossa vontade aqui, nossa necessidade. Por isso se falou no início da nossa necessidade de cura, e essa necessidade de cura, reconhecendo ela, é que Deus vem a nós, através do Espírito Santo, para nos trazer de volta a nossa vontade. Então, não sabendo qual é a nossa vontade, no 8:5, tens que perguntar qual é a vontade de Deus para todas as coisas, porque é a tua. Então, se nós não sabemos, isso é fato, qual é a nossa vontade em relação a nada dentro do sonho. Então, nós temos que perguntar qual é a vontade de Deus em relação a isso. E nós sabemos que a vontade de Deus é que nós recebamos o seu amor, que nós estejamos cientes do seu amor para a nossa alegria. E estar ciente é dar. Para receber, para ter, precisamos dar. É estender o amor de Deus.
Então, a vontade de Deus é tua. Tu não sabes qual é, mas o Espírito Santo lembra-se dela para ti. Então, aqui no sonho, onde Deus não sabe nada, não sabe do sonho, porque ele é irreal, mas o Espírito Santo tem essa função especial de lembrar para nós, a partir do conhecimento do céu, onde o Espírito Santo está, e por outro lado, se comunicando conosco dentro da ilusão, o Espírito Santo lembra a nós de qual é a nossa vontade. Pergunta a ele, então, qual é a vontade de Deus para ti, e ele te dirá qual é a tua, porque a vontade de Deus é a nossa. Então, dizer que o Espírito Santo diz qual é a nossa vontade, ou dizer que ele nos diz qual é a vontade de Deus, é a mesma coisa, porque ele está falando da nossa vontade real como Cristo. Não se pode repetir com frequência demasiada que tu não sabes qual é. Ninguém dentro desse sonho de mundo sabe qual é sua real vontade, a menos que esteja identificado no Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o único que pode nos dizer qual é a nossa vontade que nós esquecemos. A Daniele colocou aqui no chat, em que a vontade de Deus é que nós recebemos o amor dentro do sonho, como dentro do sonho é irreal. Não, é vontade de Deus, Daniela, que nós saibamos do amor de Deus, e o amor de Deus está além do sonho, está no estar acordado. Então, por consequência, nós podemos dizer que, enquanto nós estivermos aprisionados no nosso sonho, é vontade de Deus que nós despertemos do sonho, para voltarmos a estar cientes do seu amor. Porque despertos do sonho, nós sabemos do amor de Deus. Porque nós, como Cristo, estendemos. Mas enquanto estivermos aprisionados, nós não sabemos disso. Então, dentro do sonho, é vontade de Deus e também é nossa vontade estarmos despertos. Porque nós sonhamos que estamos dentro do sonho, mas na verdade nós somos o sonhador do sonho. Então, é nossa vontade como sonhador do sonho que despertemos para o Cristo que nunca deixamos de ser. Essa é a vontade. E uma vez despertos, ou nós dentro do desperto, dentro do Cristo, dentro da realidade, nós nunca deixamos de saber da vontade de Deus e da nossa, que é estender amor. Então, dentro do sonho, o amor real não entra dentro do sonho, porque o amor não tem limites, ele é ilimitado. O que entra dentro do sonho são reflexos do amor. E esses reflexos do amor, o Espírito Santo traduz para conhecimento. O Espírito Santo eleva a condição desses reflexos de amor para a criação. Então, dentro aqui do sonho, como você pediu, se nós recebemos o amor dentro do sonho, nós recebemos aqui os reflexos do amor da realidade. Porque se recebêssemos o amor no sonho, o sonho seria real, não seria fantasia. Ficou claro, Daniela? Daniela fazendo um ok. Então, continuando aqui, no finalzinho do 8. Sempre que o Espírito Santo te disser, sempre que o que o Espírito Santo te disser parecer coercivo, parecer forçado, é apenas porque não reconheceste a tua vontade. Então, sempre que nós estamos defendendo algo dentro do sonho, contra a nossa vontade, e nós nos voltamos ao Espírito Santo, e ele nos diz, perdoa, libera,
não dá realidade para isso, mas nós queremos estar certos, queremos puxar o Espírito Santo para a nossa percepção, para ele concordar conosco, ao invés de nós concordarmos com ele, é porque nós esquecemos da nossa vontade. Nós estamos trabalhando em cima de uma vontade alheia, nós estamos trabalhando em cima de uma culpa, em cima de algo, de uma crença de que nós temos que fugir agora do nosso ser, porque nós nos tornamos uma coisa diferente de como Deus nos criou. A projeção do ego faz parecer que a vontade de Deus está fora de ti e, portanto, não é tua. É bem isso. Dentro do sonho aqui do mundo, aparentemente nenhuma vontade nossa fecha com a vontade de Deus, porque a vontade de Deus deseja que todos sejam unos em propósito, num só amor. E a nossa vontade aqui é totalmente diferente. A nossa vontade é ser servido dentro e atendido dentro de uma individualidade. É ser reconhecido como um ser individual. Então, aparentemente, Deus tem uma vontade e nós temos outra. Dentro da projeção do ego, dentro do sonho é assim. Nessa interpretação, parece possível haver conflito entre a vontade de Deus e a tua. Então, dentro do sonho, parece que Deus e nós conflitamos com a vontade. Assim, pode parecer que Deus te pede algo que não queres dar e, portanto, priva-te do que queres. Sempre que nós defendemos um ser individual, sempre que nós defendemos uma vontade individual, quando nós defendemos algo que não faça parte da unicidade completa, parece que nós e Deus estamos em conflito. Parece que Deus quer nos tirar aquilo que nós fizemos. Nós pensamos que nós nos autocriamos e que fizemos um universo à parte de Deus, e parece que é a vontade de Deus tirar esse mundo, que nós temos que deixar esse mundo que nos é tão caro, que nós pagamos um preço tão alto para ter esse sonho de mundo fora da vontade de Deus, e parece que Deus quer tomar ele de volta, quando na verdade não é isso. É nossa vontade largar desse sonho. Nós, enquanto Cristo, só não estamos cientes disso porque a culpa nos cegou. Mas nós, enquanto Cristo, nós queremos largar e despertar do sonho. Seria Deus, então, que só quer a tua vontade, capaz disso? Então, Deus só quer a nossa própria vontade, mas nós, enquanto Cristo, não nós que estamos fora da nossa vontade, quando nos identificamos com a imagem dentro do sonho. Então, Deus, ele só quer a nossa vontade de que nós sejamos felizes, e essa é a nossa vontade. Como que Deus vai querer privar algo de nós? É insano imaginar que Deus quer nos privar algo. Só na insanidade, pensando que nós queremos algo diferente do que é a nossa real vontade, é que isso poderia fazer sentido. Mesmo no tempo, seria Deus capaz de tirar algo? A tua vontade é a sua, que ele te deu. Então, Deus se estendeu na sua vontade e nós viemos a existir pela concordância disso. Se não houvesse concordância da nossa parte, não haveria a extensão do amor de Deus. Então, é nossa vontade ser a mesma vontade de Deus. Mesmo no tempo, não podes viver a parte dele, Então, mesmo aqui no sonho, nós ainda, mesmo para estar ciente de um ser dentro do sonho, isso só é possível porque o nosso ser real está em Deus. O sonhador está em Deus. Se o sonhador não tivesse em Deus, não haveria personagem sonhado, que é o que nós pensamos que somos aqui no sonho. Sono não é morte. Então, nós pensamos que matamos a Deus
Porque se Deus é íntegro e nós estamos faltando a Ele, então nós arrancamos um pedaço de Deus. Então o céu morreu para nós. Mas sono, sonhar, não é morte. O que Ele criou pode dormir, mas não pode morrer. Então, é possível nós dormir e sonhar com um mundo à parte, mas é impossível nós morrer ou deixar de existir. A imortalidade é a sua vontade para o seu filho e a vontade do seu filho para si próprio. Então, isso que dentro do mundo do sonho nós chamamos de morte, que é quando finda a utilidade do instrumento de comunicação, que é um corpo físico e psicológico, isso não é morte porque nunca houve vida ali. A vida, ela está além. Ela apenas se comunicou através desse instrumento e deixa de se comunicar quando o instrumento deixa de existir. Mas a imortalidade, ela é tão nossa, a nossa vida não iniciou no nascimento físico e a nossa vida não acaba na morte física. O físico é apenas parte do sonho, a forma como nós temos para estar cientes da nossa consciência é através do físico, mas a nossa essência, nosso espírito, a nossa alma continua sendo imortal, eterna e imutável. A vontade do Filho de Deus não pode ser a morte para si mesmo, porque o seu Pai é vida e o seu Filho é como ele. Se Deus é vida, é impossível ele querer a morte. Se nós somos igual a Deus, é nossa vontade que sejamos vida. Sonhar com a separação não é morte, é apenas sonho. Sono dá para despertar. E é disso que necessitamos. Tu não podes ser feliz a não ser que faças o que é verdadeiramente a tua vontade, e isso não podes mudar porque é imutável. Então, veja, a nossa vontade é imutável. Quanta energia e tempo e atenção nós desperdiçamos dentro do sonho, buscando reconhecer a nossa melhor vontade dentro do sonho, quando, na verdade, isso é apenas um impulso gerado a partir da nossa vontade, que é imutável, que é ser amor, que é estender esse amor, que é ser um pensamento de Deus que cria em pensamento como o Pai cria. Então, e é isso que nos torna felizes. Então, e fora disso, nós não temos como ser felizes, realmente feliz. É aquela felicidade que não tem oposição, que é eterna, que é inalterável. Essa só no conhecimento do céu. Então, a nossa vontade, então, é imutável pela vontade de Deus e pela tua, pois, de outro modo, a sua vontade não seria estendida. Se Deus nos criasse com uma vontade diferente da vontade dele, nós não estenderíamos o seu amor e não seríamos felizes. Então, a nossa vontade é igual a Deus. Isso, mais uma vez, mais uma razão de por que é impossível deixar o céu, deixar de ser Cristo. Tens medo de saber a vontade de Deus porque acreditas que não é a tua. Pensando que a nossa vontade foi a separação, nós não acreditamos mais que Deus e nós tenhamos a mesma vontade. E não tendo a mesma vontade, nós passamos a ter medo da vontade de Deus. Essa crença é toda a tua doença e todo o teu medo. Tudo, toda doença, todo medo, todo esse universo separado surgiu para vivenciar a doença e o medo, que, por sua vez, nasceu dessa crença de que nós temos uma outra vontade. Quando tivemos vontade de saber como seria criar além de Deus ou sem Deus,
essa vontade passou a substituir a nossa vontade de criar ou estender ao próprio Deus. Quando nós passamos a acreditar nessa outra vontade, e essa outra vontade, ela nos deixou dentro de um sistema de medo, e todas as doenças e todo medo, como ele diz, nasce disso. Todo sintoma de doença e de medo surge aqui, porque essa crença que faz com que queiras não saber. Então, simplesmente por medo, nós preferimos a doença e o sofrimento aqui num sonho do que voltar a saber da nossa vontade, porque achamos que ela é diferente da vontade de Deus. Acreditando nisso, tu te escondes na escuridão, negando que a luz esteja em ti. A nossa mente se esconde na escuridão. A nossa mente se esconde no reino do ego, porque ela tem medo, porque acredita que tem uma outra vontade de Deus. Na verdade, existe uma outra vontade de Deus na nossa mente, mas essa vontade é o ego que nos dá. E nós, por medo da vontade de Deus, nos identificamos com a vontade do ego. Mas a vontade do ego é dele se perpetuar. Somente isso. E tudo mais ele usa para nos enganar, para nós não voltarmos à nossa mente e reconhecer a nossa vontade. Porque no instante que nós reconhecermos a nossa vontade, que é a mesma de Deus, o ego imediatamente deixa de existir, porque ele é uma expressão da nossa vontade de ser diferente. Então, mas quando nós não sabemos disso e ficamos com medo da nossa vontade, e o ego nos diz que nós devemos temer a Deus, nós nos escondemos no ego mesmo, na escuridão. É pedido a ti que confies no Espírito Santo só porque ele fala por ti. Então, o Espírito Santo fala pelo Cristo que eu sou. É como se não houvesse dois de nós: o nosso ser real, que é o Cristo, e o nosso ser imaginário, que é esse individual aqui. E o Espírito Santo, ele fala a favor do nós, que é o Cristo. Então, por isso que nós devemos confiar nele. Confiar nele é confiar em nós mesmos, no nosso ser real. Ele é a voz por Deus, mas não te esqueças nunca de que Deus não teve vontade de ficar só. Então, se o Espírito Santo é a voz por Deus, é nossa vontade também sermos a vontade de Deus. O Espírito Santo compartilha a sua vontade contigo, ele não a impõe a ti. O próprio Deus, ele compartilha a sua vontade conosco, mas ele não a impõe. Lembra-te sempre que o que ele dá, ele conserva, de modo que nada do que ele dá pode contradizê-lo. Então, tudo que Deus se estende, ele conserva por estender. E por conservar, nenhum pensamento de Deus criado, estendido, se contradiz. E assim também nós, enquanto Cristo, nenhum pensamento nosso estendido contradiz a nossa mente, porque nós mantemos aquilo que criamos. Nós conservamos isso. Tu que compartilhas a sua vida, a vida de Deus, tens que compartilhá-la para conhecê-la, pois compartilhar é conhecer. Vida, amor, Deus, nós, tudo é sinônimo, tudo são símbolos para a extensão do estado de graça, e isso, ou extensão da vida, como nós podemos dizer. E nós só podemos reconhecer a vida por estendê-la. Bem-aventurado és tu que aprendes que ouvir a vontade do teu Pai é conhecer a tua própria. Ouvir é aceitar. Bem-aventurado é quem aceita que a própria vontade é a mesma vontade do Pai, a nossa própria. Pois a tua vontade é ser como Ele, cuja vontade
é que assim seja. A vontade de Deus é que o seu Filho seja um e unido a ele em sua unicidade. É a vontade de Deus que o reino dos céus seja conhecido pelo seu Filho para a sua alegria. E é por isso que a cura é o princípio do reconhecimento de que a tua vontade é a sua. Então, nós só necessitamos de uma coisa para voltar a saber da nossa vontade: a cura da nossa mente. E é isso que o Espírito Santo tem a função especial de trazer, a cura. Mas para ele trazer, para nós aceitarmos a cura, nós precisamos também aceitar a nossa paternidade em Deus, porque é dela que todo senso de medo desaparecerá da nossa mente. Na aceitação da nossa paternidade por Deus, que nós ainda permanecemos sendo filho de Deus, tal como ele o criou. É assim que o medo da retaliação de Deus, que o ego nos colocou na nossa mente, vai desaparecer, e sem medo, a atração pelo ego desaparece completamente, porque ninguém em sã consciência escolhe um lugar de sofrimento e dor, ao invés de um lugar de completeza total, de plenitude, de estado de graça, de alegria. É isso que temos aqui na nossa sessão de hoje. Na próxima, continuará trazendo o convite à cura. Nós podemos aqui nos deter ainda na nossa interação. Alguma pergunta ainda a respeito desse tema da paternidade de Deus, o quanto ela é única e ela continua sendo também a paternidade do que nós criamos como Cristo, e que, portanto, esse sonho que se abateu sobre a nossa mente, nós só precisamos despertar dele para saber novamente da nossa vontade, e nós podemos praticar aqui no sonho os reflexos da nossa vontade que o Espírito Santo traz por nós. Ficou claro isso, gente? Porque é isso que Jesus nos trouxe hoje. E alguém gostaria de trazer, então, algum comentário ou algo aqui para o nosso estudo, para a nossa interação? Não? Então eu vou encerrando aqui a nossa gravação. Com toda a gratidão, nós podemos ser gratos a nós mesmos enquanto Cristo, por ainda permanecermos sendo Cristo, que é da nossa vontade que despertemos novamente em consciência para o nosso ser.